Fala galera, e aí, beleza? Espero que estejam todos bem. Hoje eu tô muito empolgada com o que nós vamos conversar. Eu nem ia gravar um vídeo hoje, mas o Espírito Santo ficou falando muito ao meu coração durante todo o dia. E hoje nós vamos falar sobre Pedro. E Pedro é uma pessoa que pra mim é uma inspiração muito grande. Pedro, entre outros grandes homens da Bíblia. Mas Pedro, ele tem um jeito, antes, né, dele receber o Espírito Santo, ele tem uma característica que é ser muito impulsivo. Então, eu acho que eu me identifiquei muito com Pedro por conta disso. Pedro, quando ele tem aquele primeiro encontro com Cristo, ele se apaixona, ele se entrega, né? Mas ele, durante a caminhada de Pedro, a gente consegue perceber várias atitudes dele pela impulsividade. E eu fui, e ainda sou uma pessoa, eu já fui mais, isso é uma coisa que Deus está tratando em mim, mas eu já fui uma pessoa muito mais impulsiva, eu sou apaixonada por Jesus, esse é o meu chamado, e eu vou fazer, eu vou pegar, eu vou ir, tem que ser agora, essa é a hora. E o Espírito Santo vem falando, trabalhando ao meu coração, que as coisas precisam de um momento certo, todo um trabalhar, enfim. Por isso eu acho que eu me identifico muito com Pedro, em especial, né? E aí, falando já um pouco de Pedro, a gente começa aqui, eu fiz algumas anotações, mas eu não vou citar os capítulos, os versículos, enfim, mas eu vou descrever tudo na descrição do vídeo para você depois dar uma meditada em casa. É de pescador de peixes para pescador de homens. Então Pedro, quando ele tem esse primeiro encontro com Jesus, ele tá num dia dele normal, um dia ele não espera nada de extraordinário acontecer. Na verdade, não foi uma noite muito bacana de trabalho para ele. Para quem não sabe, Pedro era pescador de peixes. E naquela noite ele não tinha pescado absolutamente nada, né? E aí Jesus pede o barco dele emprestado para dar um sermão, e ao final disso Cristo fala, olha, lança a rede naquele lugar e assim dá as coordenadas. E Pedro fala, olha, eu pesquei a noite inteira e a gente não pegou nada, mas se você tá mandando em teu nome eu vou. E a palavra de Deus fala que ele conseguiu tanto peixe que o barco quase afundou, ele teve que pedir ajuda, né, de tanto peixe que ele pescou. Então esse é o primeiro encontro de Pedro com Cristo, onde Cristo fala, olha, se você quiser se tornar pescador de homens hoje, me segue. E Pedro vai embora, larga tudo e vai, né? E isso é muito legal, porque eu fico imaginando, enquanto eu estudava, eu ficava imaginando, possivelmente Pedro não estava prestando tanta atenção ali naquele sermão de Cristo. A palavra de Deus fala que ele estava ali lavando as redes dele. E não que ele estava ali para ouvir o sermão. Talvez ele nem soubesse que haveria um sermão. Talvez ele nem soubesse direito quem era esse tal Jesus, né? E Cristo vem e muda a história de Pedro. E muitas vezes acontece assim nas nossas vidas, né? Nós estamos, às vezes, num dia não muito legal. Estamos aí focados nos nossos problemas. E Cristo vem vem direcionado em nós e fala, olha, faz assim, assim, assim. E no momento em que nós somos obedientes à voz do Senhor, a nossa vida é mudada, sim, num clique, né? E isso é muito incrível. E aí, andando sobre as águas, essa passagem, assim, pra mim sempre foi uou. Sempre que eu vou na praia, eu fico olhando pro mar e pensando, cara, um dia um homem andou sobre as águas. Isso é incrível, não se vai... Pum, explode a minha cabeça de imaginar algo do tipo, né? E mais uma vez, isso é feito pela impulsividade de Pedro. Ele anda pela impulsividade e fé, e ele cai por medo, né? E nesse momento, quando isso acontece, eles estão no meio do mar, sem Jesus, uma tempestade terrível vem sobre eles, e Cristo vem andando sobre as águas, e Pedro fala, olha... Cristo acalma, né? Porque fica todo mundo desesperado, achando que é um fantasma, assombração, enfim. E Cristo fala, calma, calma, sou só eu. E Pedro fala, se é você mesmo, então me mande aí, né? E Cristo fala, vem. E Pedro vai e anda. Beleza, Pedro afundou. Ótimo, tranquilo. Mas ele foi o único que voltou molhado pro barco, né? E ele afundou por quê? Porque ele foi pela impulsividade. Tudo bem que ele teve muita fé para ele ter que andar sobre o mar, mas ele foi assim, tá, se é você, então me manda aí. Talvez ele mesmo
nem ele mesmo acreditasse tanto assim que era Jesus, né? Mas ele viveu uma coisa extraordinária, um milagre incrível, e por medo ele acabou afundando. Então o que eu vejo disso daí? Muitas vezes nós ficamos tão receosos, tão temerosos em falar, eu vou, e a gente acaba deixando de viver algo extraordinário que Cristo tem para nós, por medo de falharmos. Beleza, Pedro afundou, mas ele foi o único na Bíblia que andou sobre as águas. Cara, isso é incrível. Você percebe que você pode estar deixando de viver algo incrível na tua vida ministerial, profissional, emocional, porque você está com medo de falhar. Uma coisa é ser cuidado, é entender o tempo, né, de Deus e, enfim, de tudo na vida. Outra coisa é aquelas pessoas que são tão inseguras que deixam de viver milagres extraordinários. Então, nós temos que ter aquela pesagem na balança de até que ponto eu estou sendo seguro e pesando os prós e os contras, e até que ponto eu estou sendo inseguro. E pior ainda, até que ponto eu não estou tendo fé. Porque muitas vezes nós dizemos assim, não, mas eu preciso me planejar, porque não é assim que as coisas funcionam. Mas muitas vezes, muitas pessoas que dizem isso são pessoas que têm tanto medo, falam em fé, creem em fé, mas têm tanto medo de viver uma dependência, de viver coisas extraordinárias, que acabam perdendo a fé e não percebem. Nós estamos cheios de pessoas nas nossas igrejas que pregam a fé, que falam sobre fé, mas tem medo de viver. Porque para você viver um grande milagre, você tem que passar por um processo, né? Não dá para eu, por exemplo, quando eu tive a minha primeira gravidez, para eu viver o milagre de ter um filho, eu tive que ter um passo de fé que foi entrar em várias lojas durante alguns meses e comprar roupas para um bebê que eu não tinha a menor ideia de quando iria vir, mas eu sabia que ia chegar porque eu tinha fé. Só que muitas pessoas falam assim, por que eu vou comprar roupa pra uma criança que nem existe? Eu creio, eu sei que no tempo certo o Senhor vai me dar, mas talvez o Senhor tá falando para você, anda sobre as águas e eu vou te entregar a tua bênção. Então, vamos refletir um pouco nisso. E Pedro, ele afunda no momento em que ele para de olhar para Jesus e ele fala, uou, o que eu tô vivendo aqui? É bom demais, é incrível demais, né? Pedro, eu não mereço isso. E quando ele tira os olhos de Cristo, ele afunda. Vamos olhar para Jesus, porque muitas vezes Deus tem coisas extraordinárias para nos entregar e a gente fica assim, isso é muito para mim. Eu jamais vou viver isso. E muitas vezes você já tá vivendo, você já tá sobre o mar. E quando você pensa assim, que você olha para as dificuldades, que você olha para o que tá acontecendo ao teu redor, você afunda. O legal é que mesmo que isso aconteça, Cristo vem e fala, ó, você teve pequena fé, viu? Mas eu tô aqui, eu te levanto e vamos voltar pro barco junto. Ele não vai te abandonar nunca. Terceiro, Pedro corta a orelha do soldado. Cara, olha isso. Impulsividade, né? O que acontece aqui? Cristo vai ser entregue aos soldados e Pedro vai lá e fala, não vai levar o meu Jesus. E vrau, corta a orelha do soldado. E Cristo chama a atenção dele porque não foi para isso que nós viemos ao mundo. Para sair por aí cortando a orelha das pessoas, né? Então, o que eu anotei aqui como ansiedade? E muitas vezes nós estamos tão ansiosos para viver aquilo que Deus nos prometeu, que o Senhor declarou sobre nossas vidas, que a gente está saindo por aí cortando a orelha até de quem é parente, até dos nossos irmãos, e a gente não está nem percebendo. A gente sai passando por cima das pessoas, atropelando e falando assim, não, mas eu estou fazendo em nome de Deus, é em nome de Jesus. Você quer empurrar a goela abaixo a tua verdade, a tua crença, a tua religiosidade na garganta dos teus parentes, dos teus amigos e de todo mundo. Você anda com a Bíblia embaixo do braço achando que você é o super crente, mas na verdade você está sendo só religioso, porque a palavra de Deus fala que nós temos que plantar a semente e quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Não adianta eu querer empurrar e
fechou aqui, pronto. Não adianta eu querer empurrar a goela abaixo as minhas crenças, a minha fé no que eu acredito para aquela pessoa que não tem o Espírito Santo ainda. Então, eu planto a semente, eu dou o meu bom exemplo, porque não adianta eu falar sem viver. Então, eu planto a semente, eu vivo o que eu prego e eu oro para que o Espírito Santo vá e revele-se a essa pessoa e venha com salvação, venha com cura, venha com libertação. Então, vamos rever os nossos conceitos e pensar bem o que nós estamos fazendo, dizendo que é em nome de Deus. 4. Pedro nega Jesus. Essa passagem, ela me chama muita atenção, sempre me chama muita atenção por 2 pontos. Primeiro, né, Pedro nega Jesus por medo naquela circunstância. Cristo foi entregue, está sendo chicoteado, vai ser crucificado e Pedro se desespera. Pedro sente medo, né? E quantas vezes na nossa caminhada, por diversas vezes, nós negamos a nossa fé por medo, por insegurança. E pense e reflita no seguinte: negar a Jesus não é só dizer que você não é crente se você é. Negar a Jesus é muito além de tudo isso. Porque se eu amo alguém, eu faço de tudo para agradar a essa pessoa. E muitas vezes nós dizemos que amamos a Jesus, que servimos a Jesus, mas estamos negando Ele com nossas atitudes, com nossas palavras, com o nosso orgulho, com as nossas mentiras, com a nossa religiosidade. Porque Cristo não era religioso, pelo contrário, Ele era contrário à religiosidade. E muitas vezes nós nos dizemos crentes, que estamos ali, igual Pedro disse: Senhor, eu morro por você, eu jamais vou te negar. E negamos Ele todos os dias, dentro da nossa casa. Achamos que a igreja é quando a gente está no templo, mas hoje, principalmente no período em que estamos vivendo, nós estamos percebendo que a igreja somos nós. Começa dentro da nossa casa. Principalmente nesse período, se nós não estivermos aquela consciência que eu e você somos templo do Espírito Santo, que a igreja somos nós, que eu sou um braço, o meu irmão é uma perna, o meu marido é um pé, os meus filhos são 2 orelhas, nós estamos negando a Cristo todos os dias, com a forma que tratamos os nossos amigos, com a forma que expressamos a nossa fé em Cristo, nós estamos negando a Jesus. A segunda parte, que assim, eu fiquei assim, quando eu li essa passagem, eu sempre me foquei nessa parte, é que assim, Pedro teve que negar a Jesus 3 vezes. Sabe por quê? Porque ele era tão parecido, mas tão parecido com Jesus, que as pessoas olhavam pra ele e falavam: você anda como ele, cara, você é um deles. Imagina. Sério, assim, eu vivo a minha vida, desde que eu descobri essa passagem, pedindo: Senhor, eu quero me parecer tanto com o Senhor, mas tanto, que não tenha dúvidas, que as pessoas quando me olham falam assim: peraí, você tem Jesus. Porque você é muito parecida, você fala, você respira, você anda, você come como Ele. Sabe, eu quero me parecer muito com Jesus. E que essa seja a nossa oração. Vamos nos parecer com Jesus todos os dias, cada dia mais. E 5, Pedro convertido e cheio do Espírito Santo. Essa parte é lá, né, quando vem o dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo desce sobre os discípulos e acontece a explosão e eles falam: uou, agora vai. E Pedro, assim, daquele Pedro do começo, que era aquele Pedro que nem estava prestando muita atenção no que Cristo estava falando, Pedro que cortou a orelha, Pedro que negou, Pedro que afundou, se torna o Pedro que em uma primeira pregação 3.000 almas se converteram a Jesus. A palavra de Deus fala que as pessoas faziam filas para que a sombra de Pedro fosse curado. Pedro caminhando pela rua, ele encontra um coxo de nascença. Sentado num templo, estava Pedro, eu não anotei aqui a pessoa que estava com Pedro, eu não lembro. Mas Pedro estava, eles estavam caminhando lá na rua e tinha lá um coxo pedindo dinheiro. E ele falou: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus levanta e anda. Cara andou, tá entendendo? A autoridade, a fé, no momento em que Cristo tinha morrido, eles estavam sendo perseguidos. E o cara estava por aí, pela rua, curando pessoas. E é isso que Deus tem para nós.
Nós já temos o Espírito Santo. Se você não tem, peça o Espírito Santo. É isso que Deus tem para nós. Muitas vezes nós achamos que isso era para Pedro, era para Paulo, era para João, era para Mateus. Isso é para nós. Nós estamos vivendo uma pandemia, uma época assim onde as pessoas estão desesperadas, buscando em quem se agarrar, buscando a deuses estranhos. E nós servimos a Jesus, o verdadeiro Deus. Nós temos o amor de Cristo que nos conforta, que nos consola, que nos orienta. O que a gente faz? Guardamos para nós. Enquanto tem pessoas aí fora precisando ser curadas de depressão, precisando ser curadas de crise de ansiedade, precisando ser curadas fisicamente de coisas fisicamente onde hoje em dia nós não temos auxílio de hospitais. Então esse é o momento da igreja se levantar com ousadia e falar: ei, em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, ser curada. Em nome de Jesus, ser liberta. Vamos buscar mais do Espírito Santo. Vamos buscar aquilo que eles receberam no dia de Pentecostes. Se você ainda não tem, peça do Senhor. Essa é a minha oração todos os dias. Ousadia, fé, para ouvir a voz de Deus. E quando eu ouvir, eu estar ali tão firmada em Jesus, que eu não venha duvidar que aquilo que eu estou declarando é possível acontecer. E eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração assim com grande força, como entrou no meu. Essa palavra renovou a minha fé e me deu ali aquele reavivamento, sabe, de uou, é possível para mim também e é possível para você também. Espero que essa palavra tenha sido de bênção para sua vida e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!